26 fatos que mostram como a família Bolsonaro tem uma ligação direta com a milícia e tem uma ligação com a morte da Marielle. Não, vocês não escutaram errado. 26 fatos. Jair Bolsonaro usou a ABIN para monitorar a promotora do caso da Marielle. Flávio Bolsonaro e Domingos Brazão, sim, o mandante do assassinato da Marielle, foram os únicos contra a criação da CPI das milícias. Depois do assassinato da Marielle, Bolsonaro concede passaporte diplomático para a família do mandante. O ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro, também o vice de Bolsonaro nas últimas eleições, o general Braga Neto, que chamou de cagão o comandante do exército que não aderiu ao golpe. Ele botou na Polícia Civil o arquiteto dos assassinatos. O cara foi nomeado chefe da Polícia Civil pelo Braga Neto. A inteligência falou, não, não bote esse cara. E o Braga Neto bateu o pé e falou, não, eu vou botar sim. Um dia antes do crime. Quando o miliciano Adriano da Nóbrega, um dos maiores de aluguel do Rio de Janeiro, foi acusado de homicídio, Bolsonaro foi no plenário da Câmara fazer um discurso em defesa do mata de aluguel. E quando Adriano da Nóbrega foi morto pela polícia, Bolsonaro chamou esse mata de aluguel de herói. Flávio Bolsonaro homenageou Adriano da Nóbrega, sim, esse mata de aluguel com a medalha de Tiradentes, a maior honraria do Legislativo do Rio de Janeiro. Flávio Bolsonaro também homenageou o miliciano Ronald Pereira enquanto o cara era investigado pelo assassinato de 5 jovens. Queiroz, lembra dele, trabalhou no gabinete do Flávio Bolsonaro. Era ele que organizava os esquemas de rachadinha. Rachadinha, sabe? Aquela que a Michelle Bolsonaro recebe um monte de cheques, né? Mais de 91 mil reais. O Queiroz contratou para trabalhar no gabinete do Flávio Bolsonaro a mãe e a ex-esposa do Adriano da Nóbrega. Sim, o maior matador do Rio de Janeiro, trabalharem no gabinete do Flávio Bolsonaro. Queiroz virou um fugitivo da polícia e foi se esconder aonde? Na casa do advogado Frederic Wassef, sim, o advogado da família Bolsonaro, que também era advogado do Adriano da Nóbrega. Flávio Bolsonaro votou no Domingos Brazão, sim, o mandante da morte da Marielle, para ser conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Jair Bolsonaro foi o único presidenciável na época a não se manifestar sobre a da Marielle e do Anderson. Flávio Bolsonaro foi o único deputado que votou contra a Marielle receber a medalha de Tiradentes. Sim, aquela mesma medalha que ele homenageou de aluguel miliciano Adriano da Nóbrega. Documentos do Ministério Público do Rio de Janeiro revelaram que Flávio Bolsonaro usou o dinheiro de rachadinha feito em seu gabinete para financiar a construção ilegal de prédios pela milícia. E quem são os milicianos que trabalham com construção de prédio ilegal? Os irmãos Brazão. Até agora, a hipótese do porquê mandaram matar é que a Marielle era contra essa especulação imobiliária e essa construção ilegal de prédios. Pelo jeito, era um negócio do Flávio Bolsonaro e dos irmãos Brazão. Flávio Bolsonaro e Chiquinho Brazão chegaram a fazer campanha juntos para apoiar a reeleição de Jair Bolsonaro. Rony Lessa, o cara que apertou o gatilho da metralhadora, ele não tem uma perna. Ele perdeu uma perna num atentado em 2009, quando ele era segurança de um bicheiro no Rio de Janeiro. Bolsonaro foi o político que intercedeu junto com a Associação Beneficente de Reabilitação do Rio de Janeiro para que o atendimento do bandido fosse priorizado. Bolsonaro já disse isso aqui sobre grupos de extermínio ligados à milícia. Enquanto o Estado não tiver coragem de adotar a pena de morte, o crime de extermínio, no meu entender, será muito bem-vindo. Se não houver espaço para ele na Bahia, pode ir para o Rio de Janeiro. Se depender de mim, terão todo o meu apoio. Domingos Brazão já passou pelo PL, pelo PTB, pelo PMDB, seus irmãos são do União Brasil. Domingos apoiou o Bolsonaro nas 2 últimas eleições. Só depois que os comandantes das Forças Armadas e os ministros da Justiça do Bolsonaro saíram do governo que o caso foi solucionado. O caso foi solucionado com menos de 1 ano e meio do governo Lula. Desses 6 anos sem solução, 4 anos foram dentro do governo Bolsonaro. Dentro desses 4 anos, se passou 5 anos sem a solução. O tempo de 5 anos é exatamente o tempo que operadores de celular são obrigados a guardar dados de clientes. Ou seja, provas cruciais da investigação foram perdidas por conta da falta de interesse de concluir o caso. Da morte do Adriano da Nóbrega, o grande matador da família toda empregada pelo Flávio Bolsonaro, o Ministério Público do Rio de Janeiro tinha escutas a monitorar as milícias. E nessas escutas, conversas entre milicianos falavam de um tal de Jair, de um tal de presidente e de um tal de homem da casa de vidro. Poderia ser essa casa de vidro, velho. Casa de vidro, não me vem nada na cabeça. Se Bolsonaro tivesse sido reeleito, jamais esse caso seria concluído. Um dos mandantes, inclusive, virou deputado federal apoiando o Bolsonaro, fazendo campanha junto com Flávio Bolsonaro. Bolsonaro trocou mais de 20 delegados da Polícia Federal de cargo de chefia. Ele trocou o delegado-geral por 5 vezes. Inclusive, uma das trocas de diretor-geral é porque o diretor-geral ia escolher o delegado que ia investigar o Bolsonaro por tentar interferir na Polícia Federal. E por que ele queria interferir? Ele queria interferir para ter acesso a inquéritos sigilosos sobre Flávio Bolsonaro, Queiroz e as rachadinhas. Bolsonaro defendeu abertamente as milícias em programas de TV, em rádios, inclusive tem uma defesa dele muito famosa na rádio Jovem Pan. Ah, Jovem Pan. Bônus! Flávio Bolsonaro saiu correndo pra internet quando descobriram os mandantes pra dizer que o pai dele não tinha nada a ver com isso. No mínimo suspeito, né? Imagina, rouba um banco lá no Ceará, você corre pra internet e fala, gente, o meu pai não tem nada a ver com isso, viu? Uai. Rony Lessa,
que apertou o gatilho mora no mesmo condomínio do Bolsonaro. Inclusive, o filho do Bolsonaro, 04, namorou a filha do Lessa. Um dos seguranças do Brasão, mandante do crime, recebia dinheiro da milícia em uma das igrejas do pastor bolsonarista Silas Malafaia. Você fala, não, mas a família Bolsonaro não está envolvida diretamente com a morte da Marielle. Não foram eles que ligaram e falaram pro Rony Lessa ir lá com um carro. Mas, peraí, tem que entender que milícia não é só o policial corrupto. Não, são vários braços. E se ela precisa de bandidos, como o Rony Lessa e o Adriano da Nóbrega, pra apertar o gatilho? A milícia precisa de policiais corruptos? Claro, assim como precisou que o chefe da Polícia Civil fosse um dos mandantes, Rivaldo Barbosa. E a milícia precisa de deputados, senadores, presidente da República que estejam dentro do Congresso, trabalhar a favor dos interesses da milícia. Ou seja, a milícia precisa de um Braga Neto pra nomear um dos mandantes do crime como delegado da Polícia Civil um dia antes do crime acontecer. A milícia precisa de um Flávio Bolsonaro pra ser contra a CPI das milícias, para empregar milicianos, para homenagear milicianos. A milícia precisa de um governo Bolsonaro com a PF na mão para não investigar trocando de delegados várias vezes ao longo dos anos. A milícia precisa de um Bolsonaro para fazer discurso em defesa de um Adriano da Nóbrega, por exemplo. Os políticos têm o seu papel na milícia e a minha teoria é que todo dia quando alguém na mão da milícia, todo dia que um gás é vendido na mão da milícia, todo dia que um gatunete é vendido na mão da milícia, os políticos que apoiam os interesses da milícia são responsáveis. Ou seja, tem uma família aí de políticos que está envolvida sim, porque eles fazem parte da máquina que dá estrutura para a milícia trabalhar. Eles são os braços políticos da milícia dentro dos governos. Quando seu amigo Bolsonaro falar que um dos mandantes era petista, porque ele apoiou o governo da Dilma há 10 anos atrás, você mostra esse vídeo para ele. Fala, inclusive, que o Valdemar da Costa Neto e o próprio Jair Bolsonaro também são petistas, já que no passado eles apoiaram o governo do Lula. Enfim, são essas dezenas de fatos contra as notícias da Terra plana no celular da tia do Zap Zap.